A paz do Senhor para as irmãs. Vou trazer aqui o estudo para quem não pôde ir hoje, sobre o altar do sacrifício. Aí é o altar de bronze que ficava fora do tabernáculo, era onde todo o povo de Israel tinha acesso. Era feito também de madeira de acácia, porém era revestido de bronze. E o bronze, né, a gente falou sobre o ouro, a prata. O ouro ele representa pureza, divindade, a prata representa redenção e o bronze representa juízo, juízo de Deus. Então, nesse altar aqui de bronze, nesse altar aqui onde tinha esses chifres, né, como vocês podem ver aqui, ó, a gente tem uns chifres bem aqui, ó, tá vendo? Onde tem esses chifres, derramava sangue também sobre eles, colocava a mão sobre a ponta desses chifres. E aí aqui, né, esse fogo aqui foi o Senhor quem acendeu do céu, que caiu fogo do céu, acendeu esse altar. Inclusive, né, as campanhas que estavam sendo feitas na segunda-feira, que o fogo ardia continuamente sobre o altar, era sobre este fogo aqui que o Senhor acendeu neste altar de sacrifício, que ficava fora do tabernáculo de Moisés, no tabernáculo do Senhor. Então aqui, esse fogo aqui que Deus acendeu, o sacerdote tinha que manter ele aceso com lenha. Então sempre, todo dia de manhã, e acho que à tarde também, ele tinha que estar colocando lenha para poder manter o fogo que o Senhor acendeu aceso. E aqui dentro, eles colocavam o sacrifício. Depois eu vou colocar no grupo também os vídeos, como era feito o sacrifício, e também o vídeo sobre o altar lá, esse altar de sacrifício, onde ficava exatamente no tabernáculo de Moisés, no átrio, né? Então, trazendo aqui bem rapidamente, esse altar aqui é basicamente um altar onde você sacrificava pelo pecado. Então, se você pecasse, você tinha que levar uma oferta ali de sacrifício, sacrificar o animal para que seu pecado fosse perdoado. Hoje, né, o Senhor como um cordeiro, ele foi levado como um sacrifício naquela cruz, ou seja, aqui, ó, nesse lugar aqui de bronze, né, é como se Cristo tivesse vindo aqui e entregado sua vida para que nós fôssemos perdoados de uma vez por todas. Então, simboliza, né, traz profeticamente Cristo, né, esse ato aqui de ter que alguém morrer por nós para a gente ser salvo, porque por nós mesmos a gente não consegue ser salvos, né? Mas crendo em Cristo, que Ele morreu por nós, nós já somos salvos e já temos o perdão. Porém, o arrependimento é uma coisa que a gente tem que fazer diariamente, constantemente em nossa vida, até a morte ou até a volta de Cristo, porque nós somos pecadores, somos falhos, tem muita coisa que Deus tem que tirar da gente, que a gente tem que aprender, né? Eu também tenho passado por muitos processos aí, Deus tem tirado muita coisa, tem muita coisa para ser tirado ainda. Então a gente tem que viver em arrependimento para a gente ter acesso ao tabernáculo. O primeiro lugar que a gente vê lá no átrio é justamente o altar de sacrifício, que é onde a gente recebe o perdão dos pecados. Então a gente tem que se arrepender, porque o perdão a gente já teve, o sacrifício a gente já teve, que é Cristo. Porém, o arrependimento é a porta de entrada para a presença do Senhor, para que a gente possa ter acesso ao Santo dos Santos. Então, nós temos que estar limpos de coração, limpos de mão, para a gente estar nesse monte santo do Senhor, na presença do Senhor. Esse fogo aqui, provavelmente, né, no episódio em que os filhos de Arão são mortos pelo Senhor por ter levado um fogo estranho, provavelmente eles não pegaram desse fogo aqui que o Senhor acendeu nesse altar. E eles fizeram um ofício que era o ofício do sumo sacerdote, ou seja, de Arão, e não deles. Então eles foram por conta própria, fizeram de qualquer maneira, e o Senhor os consumiu devido à santidade de Deus. Eles foram consumidos porque eles levaram fogo estranho, fizeram o que não era reto aos olhos do Senhor, e acabou que eles perderam a vida por conta disso. Então, tem aqui, ó, o altar é um lugar de encontro entre Deus e o homem. Se a gente ler aqui, ó, tem uma palavra aqui que fala assim, ó: Far-me-eis, entretanto, um altar de terra, e sobre ele sacrificareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios de comunhão.
as vossas ovelhas e os vossos bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a vós e vos abençoarei. Então, primeiramente, a gente tem que trazer sacrifícios, a gente tem que trazer arrependimento diante de Deus, para que nós possamos ter um encontro e ter uma comunhão com o nosso Deus, né? O altar é um lugar de morte, de arrependimento, né? Tudo que era feito no tabernáculo antes era passado pelo altar do sacrifício, porque as ofertas eram passadas pelo sacrifício. E lá dentro eram levados as brasas desse altar, eram levados para dentro, no altar do incenso, que depois, mais para frente, a gente vai falar, que é o último item do tabernáculo aqui de Moisés, tá bom? Aí depois eu vou passar o vídeo certinho para vocês verem como que é bonitinho, tá? Eu vou colocar aqui certinho. O azeite do candelabro também foi mencionado hoje, tá por ordem da Bíblia, por isso que ele vai e volta, né? A gente tá voltando aqui no candelabro, que tinha que ser mantido aceso. Então, o azeite, né? O azeite que Deus pediu era um azeite batido. Quem tinha que prover o azeite era a comunidade de Israel, era o povo ali que estava, não eram os sacerdotes, mas era o povo que tinha que trazer esse azeite. O azeite, ele era o primeiro azeite, o azeite puro, o de melhor qualidade, é a primeira prensa, a primeira batida que saía aquele azeite, era o azeite que eles levavam ao candelabro. Porque esse azeite mais puro, que era a primeira prensa, quando colocado aqui, ele não soltava tanta fumaça, porque lá o tabernáculo era um lugar fechado, e também porque era o melhor, que a gente tem que entregar sempre o melhor para o Senhor, né? Então aqui tem umas imagens, depois eu vou mandar o vídeo também sobre a prensa, rapidamente lá mostra de maneira muito interessante, para vocês verem como era feito. Aqui no caso, aqui essa prensa aqui, nessas imagens aqui que vocês estão vendo, é na época do templo. Do templo eles faziam dessa forma, mas no tempo do deserto ele era batido, então eles batiam ou pisavam nas azeitonas, e aí o primeiro azeite que saía era o azeite destinado ao candelabro, para que o candelabro permanecesse aceso. E também nós temos também uma ideia aqui, ó, o Getsemane, que significa prensa, né, onde Jesus ele suou sangue, ele foi pressionado, ele foi prensado naquele lugar, né, e saiu o suor de sangue. Então ali representa também a questão da prensa do Senhor na nossa vida. A gente também tem que ser prensado para que saia azeite. É necessário um sofrimento, é necessário uma provação para que saia azeite, para que tenha unção. Então a unção, ela está muito ligada à provação. Por isso que Tiago vai nos dizer, eu amo essa palavra aqui, Tiago 1 vai dizer assim: meus amados, tende como motivo de grande alegria passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança, e a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá deliberadamente. Então, aqui já foi mencionado que a gente tem motivo de alegria passar por provação, porque a provação, o espremer da provação, o sofrimento, ele vai produzir azeite. E azeite representa a unção do Senhor. Então nós temos que ser espremidos para ter unção. A unção não é algo assim que cai do céu de maneira fácil. Eu tenho provado assim com o Senhor por experiência assim que a unção do Senhor, ela vem pelas provações, com o coração, quanto mais quebrantado a gente for, quanto mais quebrado a gente for, quanto mais humilhado nós formos, perseguidos nós somos, mais azeite vai saindo de nós, mais unção de Deus vai se emanando de nós, né? Então é nesse sentido o azeite, a unção. E aqui também ele fala, né, que aí eles ordenavam os filhos de Israel para estar providenciando, né, esse azeite, a lâmpada que representa o Espírito Santo de Deus, ou então a palavra do Senhor, né, tá tudo ligado ali com a palavra, com o Espírito, né, as lamparinas ali do candelabro. Então, somente para trazer rapidamente para as irmãs, deu uns 10 minutinhos aqui, as duas explicações.
E aí eu vou colocar os vídeos também para as irmãs darem uma olhada, que fala tanto sobre o altar de sacrifício, quanto também do óleo aqui de unção, do óleo para o candelabro ficar aceso, amém? Então é isso.